Marcos capítulo 8, verso 34, meus irmãos, diz assim: E chamando assim a multidão com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome essa cruz e siga-me. Porque a qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitará ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Irmãos, nós vemos aqui Jesus Cristo deixando claro para os discípulos que ali estavam e a multidão que ali estava, o que significa ser o Messias, ser Cristo. Porque se os irmãos lerem versículos anteriores, irá ver que Pedro, ele, segundo a graça de Deus, diz em meio aos discípulos que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Porém, o Cristo que eles esperavam que Jesus seria, era aquele que viria para livrar eles do domínio dos romanos. Era aquele que viria para governar a eles de forma política, livrar eles daquela opressão romana. Todavia, quando Jesus Cristo percebe isso, por quê? Porque quando Jesus começa a falar abertamente da sua morte, Pedro o repreende. Os irmãos estão me ouvindo? Quando Jesus Cristo recebe, quando Pedro revela que Jesus é Cristo, isso somente para quem? Para os discípulos. Depois disso, Jesus começa a falar abertamente como ele morreria e que seria perseguido em Jerusalém. Quando Jesus fala que vai morrer em cruz, Pedro toma a parte e o repreende, dizendo para que ele pare de falar aquelas coisas. E aqui Jesus começa a ensinar para eles o que é ser o Messias. Pedro toma ele, isso eu acho muito interessante, a parte. Mas Jesus Cristo, ele vira-se para os discípulos e fala: para trás de mim, Satanás, porque não tendes prazer nas coisas de Deus e sim nas dos homens. Por que Jesus repreende Satanás e não Pedro? Porque Satanás aproveita uma oportunidade para fazer aquilo que ele não conseguiu fazer em Mateus 4. Em Mateus 4, Satanás tenta afastar Jesus da cruz do Calvário. E Jesus Cristo vence, resiste, ele continua, inicia o seu ministério terreno. Mas aqui, na oportunidade que Pedro deu a ele, com uma mentalidade carnal, outra vez Satanás volta para tentar afastá-lo da cruz. Mas quando Satanás tenta afastá-lo da cruz, Jesus Cristo pega e o repreende. E a partir do versículo 34, ele começa a dizer: olha, aqueles que quiser vir após mim, também deve se negar a si mesmo. Aqueles que quiser vir após mim, também deve tomar a sua cruz. Entenda que não é apenas o pão que é de cada dia. A cruz da igreja também é a cruz de cada dia. Eu preciso compreender isso, e essa é a verdade que a Bíblia nos ressalta. Por quê? Porque Jesus fala: aqueles que quiser vir após mim é também seguir. E uma das interpretações de seguir alguém é: pisa onde eu piso. Pisa onde eu piso. Olha o que Jesus está dizendo para eles: pisa onde eu piso. Por quê? Quem pisa onde eu piso, passa por onde eu passo. Quem pisa por onde eu piso, passa por onde eu passo. Aleluia, não quero roubar muito tempo, mas quero concluir isso aos irmãos. Que quando Deus fala negue a si mesmo e tome a sua cruz, são os nossos passos. Precisamos aprender também como segui-lo, porque a Bíblia nos ensina como segui-lo. Amém? Que Deus abençoe a cada um. E fique com isso, irmãos, porque Jesus Cristo não passou só pela cruz. Porque lá na ilha de Patmos, João teve uma visão linda e disse: eis que eu vi, e ouvi os anjos cantar: eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o único digno de desatar os selos. Entenda o que fazer até que ele venha. Esse é o tema, não é? Aleluias. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. O que fazer até que ele venha? Negue-se, porque quem se nega está se preservando para a revelação de Jesus Cristo na glória. Eu creio numa igreja que vai ser estruturada na palavra de Deus e que há de morar no céu. Se você quer nisso, glorifica a Deus com palma de vitória.